Desliga os microfones, tá? Deixando claro que a qualquer momento vocês podem tirar dúvidas, pode abrir o microfone e pedir para tirar dúvida, ou se preferível, guarda a dúvida, anota, tá? E me deixa para perguntar no final da aula que a gente vai ter um bloco, né? De perguntas e respostas, um debatezinho aqui, como a gente fez ontem, foi uma coisa legal. Agora tem um limite de tempo também. Eu vou administrando aqui toda essa questão de limite de tempo, tá? Todo mundo está visualizando aí o slide é muito importante, tá? Porque ele é o guia, é a base do nosso estudo aqui, e tudo que eu vou falar basicamente está no slide. O Clécio está entrando aqui, o pessoal vai entrando, eu vou permitindo, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Paulo Ricardo Lima, criador e administrador do Boteco Teológico. Eu tive a intenção de fazer esse curso não para esculhambar os pentecostais, de maneira nenhuma. A minha intenção com esse curso é mostrar doutrinas, origens e coisas que estão relacionadas ao movimento pentecostal, em que a gente sabe, talvez de maneira superficial, e aqui a gente vai ter um aprofundamento sobre esses saberes, né, pentecostais. Então, é importante que a gente saiba, porque não é só, eu acho que não é só a crítica, a gente tem que saber o que a gente está criticando e o porquê que a gente critica, né, o movimento pentecostal. E mostrar também que não é só coisas ruins, que há coisas boas, né, no movimento pentecostal. Eu vim aqui para tentar mostrar um pouquinho das verdades e mentiras do movimento. Ontem a gente falou sobre as origens, tá? Everton, já tá gravando, filho? Me confirma. Ontem a gente falou das origens do movimento pentecostal, tá? A gente falou. A gente fala. Gravando sim. Pronto, beleza. Fecha o microfone. Ontem a gente falou da origem, né, do movimento pentecostal, as primeiras heresias do movimento. Nós falamos também sobre a exegese de Atos 2, na compreensão de maneira geral do capítulo, línguas estranhas. Falamos um pouco do reteté, que hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. A gente falou mais da origem ali do reteté, mas não falamos da refutação ao reteté, né? Mas hoje a gente vai trabalhar a coisa de uma maneira mais profunda. E os legalismos, fazendo uma ponte também para a diferença, né, entre movimento carismático e movimento pentecostal, e o que é que isso tem a ver com o legalismo e as doutrinas, tá? Então, para a gente já ter um panorama, vamos começar aqui na introdução com essa foto maravilhosa de Benny Hinn, tá? Para quem gosta aí. E aí na introdução eu já deixo aqui, ó. Nessa aula nós vamos trabalhar as heresias pentecostais de maneira prática, traçando uma rota desde o sectarismo, ou seja, das seitas, até o carismatismo pentecostal de maneira clara, expondo de maneira teológica todos os pontos apresentados, com refutação, fatos e bases do mesmo. Então não é algo mais superficial. Nós vamos elucidar os perigos também da religião cultural, nesse caso, o pentecostalismo cultural. Tudo isso eu vou traçar uma linha do tempo, uma ponte que interliga todos esses assuntos. Por incrível que pareça, são assuntos que um está dentro do outro, tá? Então peço para vocês que a partir de agora, qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem, pode me interromper, fazer a pergunta ou de preferência guardá-las para o final, para o nosso momento de discussão, tá bom? Vamos lá. Sectarismo pentecostal. Pentecostal, uma seita gigante, uma grande pergunta. Porque assim, MacArthur, uma seita. Ele não te apresenta cristãos. Ele te apresenta uma galera que está ali blasfemando
pelo que é sectarismo. Para a gente falar que algo é alguma coisa, nós temos que entender o que é esse algo, tá? Primeiro precisamos entender de a separação de joio e trigo, para a gente entender a coisa no panorama geral. Secta, que significa dividir, selecionar, separar. No âmbito religioso, tem uma atitudes sectárias, ela tem atitude de divisão entre ela, dela mesma para os outros e dos outros em relação a ela. Então, toda igreja que tem doutrinas sectárias, doutrinas que dividem as pessoas, tipo assim, se você não vier para minha igreja, você não vai ser salvo, é uma atitude sectária, tá? No cristianismo, o conceito de seita ele é mais abrangente, porque, em tese, seita seria um braço do cristianismo que determine que os únicos salvos fossem os participantes daquele determinado braço. Então, o que acontece? No cristianismo, o conceito de seita ele é um pouco menos abrangente. Ele não é só pregar uma atitude de divisão. No cristianismo, o conceito de seita é justamente quando um grupo diz que, através daquele determinado você se salvo. Ou seja, é quando pegamos o conceito de salvação, tiramos de Cristo e colocamos na religiosidade. Então, assim, nesse conceito de seita, quando uma seita ela toma determinadas atitudes, a gente vai ver quais são as igrejas que tomam essa atitude de tirar a salvação de Cristo, de tirar a salvação da graça e colocar a especificidade da salvação nela mesma, coisa que o catolicismo fazia. O catolicismo pregava que você só seria salvo se você for, ou se você comprasse uma indulgência, ou se você seguisse as bulas papais, né, que eram instruções do próprio Papa. Então tem essas atitudes sectárias, são atitudes que mostram dentro do cristianismo o que é, o que não é uma seita, tá? O movimento pentecostal ele tem inúmeros ramos, doutrinas, congregações, ideologias. Então é muito difícil você dizer que o movimento todo, como afirma John MacArthur, ele afirma que o movimento pentecostal como um todo, ele é uma seita. Ele faz essa afirmação. Mas eu acho um pouco precipitado dizer isso, porque são muitos ramos, cara. São muitas congregações, é muita gente, são muitos pensamentos diferentes. Então você não pode dizer de maneira generalizada que é uma grande seita. Ou pode, se você tiver base para isso. Eu mesmo não digo que o movimento pentecostal ele é de todo o completo desaproveitável, no sentido de que todo mundo é uma seita, de que todas as igrejas são uma seita. Eu acho que ainda existem pessoas do pentecostalismo que são pessoas sérias. Acredito que tem pessoas que na verdade, elas professam uma fé. Creio que há pessoas salvas dentro do movimento pentecostal, porque o próprio Cristo deixou isso claro, que há ovelhas que são minhas, que estão em outros pastos. Então eu acredito que dentro do movimento pentecostal existe salvação, pouca, mas existe. A gente não pode negar, não temos o direito bíblico de negar esse fato, tá? Então a gente tem que deixar claro as coisas como elas são, como elas realmente são, tá? Vou passar aqui. O que é preciso para ser uma seita dentro do cristianismo? Bom, primeiro admitir, né, que a salvação não está em Cristo, e sim em qualquer outro motivo, seja esse motivo nas obras ou até na confiança da própria igreja. Foi o que eu disse, que dentro do cristianismo, para você ser uma seita, você tem que primeiramente tirar a salvação de Cristo e atribuir a salvação de Cristo a qualquer motivo, tá? Atitudes e doutrinas sectárias, como legalismo, né, o uso de determinadas vestes,
E que, por exemplo, a igreja que fala se você não se vestir de vermelho, você não vai ser salvo, né? Se você se você aparecer um dia vestido de azul, você perdeu sua salvação. Isso são atitudes sectárias. Isso é uma atitude que eu posso chamar até de seitística, né? E é uma atitude sectária. Ou qualquer tipo de indicativo de perda de salvação a partir do não cumprimento de uma determinada regra também pode ser elencado aí a um grau de seita. Como eu disse agora, se você, vamos supor que a doutrina da igreja seja de você, às quartas-feiras, use vermelho, e você chega na quarta-feira e está usando azul. Aí o cara chega para você e fala: você vai perder sua salvação por causa disso. Esse tipo de atitude é uma atitude sectária, pode se considerar, se alguma igreja tiver algo do gênero, ela é uma seita, tá? Às vezes, o sectarismo pentecostal, ele é evidente e possivelmente sutil em determinadas congregações. Nós temos, gente, vários filamentos, braços, ramos do movimento pentecostal. Por isso eu digo que tem igreja que você vai ver que é uma seita mesmo, evidente, clara, que vai estar mostrado que é uma seita, e você vai ter igrejas que vão apresentar isso de maneira mais sutil. Eu vou dar 2 exemplos aqui de igrejas. Eu vou dar, na verdade, 3 exemplos de igreja que faz parte da igreja clássica, do pentecostal clássico, do pentecostalismo, do deutero pentecostalismo e do neopentecostalismo. 3 igrejas com atitudes de seitas, uma que é uma seita declarada, outra que é mais sutil, e atitudes sectárias do neopentecostalismo, tá? Primeiro, a gente vai falar da CCB. A CCB, ela começa ali, 1911, 1912, aqui no Brasil, né? Tanto que o nome dela é Congregação Cristã do Brasil. Ela é uma igreja pentecostal tupiniquim, ela é originalmente brasileira, e ela vem com algumas atitudes dentro do seu panorama, né, que eles têm, porque tipo assim, a CCB, ela não tem uma confissão própria, é diferente da igreja batista, é diferente da igreja presbiteriana, é diferente da própria Assembleia, que tem uma constituição própria, tem uma lei própria, né, tem algo que rege a igreja, né? Deixa eu tomar água aqui, gente. A voz está um pouco cansada, estou desacostumado. Ela não tem ela não tem uma legislação própria. Ela tem um gama de costumes, tá? De teses que eles defendem, e isso foi reunido num livro das ideias da CCB, tá? Que ele foi feito, se eu não me engano, em 1928, que a galera se juntou e fez ali quais eram as regras que a CCB ia começar a cumprir. Né? E por que a CCB é uma seita pentecostal evidente? A gente vai ver aqui agora. A gente começa pelo mais evidente de tudo, que é o uso do véu pelas mulheres. Eles pregam o véu, que a mulher, ao entrar no templo, ela necessariamente ela deve usar o véu, porque o cabelo da mulher mostrado dentro da igreja seria, em tese, um sinal de vergonha, tá? Então, o uso do véu pelas mulheres é talvez aquilo que talvez a gente conheça a Congregação Cristã do Brasil justamente por ela ser a famosa igreja do véu, né? Das mulheres terem essa característica. Sendo que quando Paulo fala do véu lá em Corinto, que as mulheres deveriam usar o véu, a galera não olha o contexto do problema. O que acontece ali é que existia uma perseguição aos cristãos em Corinto, tá? Existia ali soldados romanos que perseguiam as pessoas, mas era permitido o culto a Apolo, que Apolo, se eu não me engano, era o deus do sol. E no culto a Apolo, as mulheres usavam véu. E Paulo recomenda que as mulheres usassem o véu para quando os romanos chegassem para caçar cristãos ali, eles, na verdade, eles iam ver um culto a Apolo. Ou seja, o véu era um disfarce para algo, tá? Era um disfarce para amor. Só um minutinho, gente, que minha mulher mexeu aqui e desligou o notebook.
Deixa eu ligar aqui de volta aqui. Desligou aqui. Oh, meu Deus. Isso é o quê? Isso é o capeta. Que toda noite a gente tem um motivo aqui pra ter algum pepino aqui, mas já voltou já. Tô ligando aqui o notebook aqui. Deixa eu dar essa pausa aqui. Puxa. Deixa eu ligar aqui de volta aqui o notebook, tá? Dois minutinhos aí pra ligar. Então, assim, você tem essa questão do culto, né? A Apolo, tá? Como um disfarce, realmente, para que quando os soldados romanos chegassem à igreja de Corinto, eles não matassem ninguém, porque eles iam chegar lá e ver um culto, né? Um culto Apolo. Então era meio que um disfarce, realmente. Não era uma regra que Paulo estava estabelecendo ali para as mulheres usarem o véu. Ao mesmo motivo, as mulheres ficarem caladas na igreja, né? Era para que, porque os romanos, eles sabiam que dentro do cristianismo a mulher tinha voz, a mulher podia falar. E se eles chegassem e vissem um culto onde as mulheres falavam, né? Eles basicamente iam descobrir ali que eram cristãos, iam matar geral, e aí meio que não ia fazer sentido você expor as pessoas de maneira tão evidente para que ela como se entregasse o cordeiro para o leão, né? Acho que Paulo ele fazia esse tipo de coisa como uma medida protetiva, se disfarçar, né? Tanto que ele fala que ele se fez de pobre, me fiz de louco para convencer os loucos e por aí vai. Deixa eu tentar aqui capturar aqui a tela novamente. Peço desculpa. O notebook ele coisou aqui, mas eu já vou colocar de volta aqui, tá? Peço desculpa aí para vocês. Vocês estão entendendo, gente? Me dá um confirma aí se vocês estão entendendo tudo direitinho, se eu estou falando muito rápido. Se eu estiver falando rápido demais, às vezes eu me embolo aqui, vocês me falam que eu volto atrás, tá bom? Eu volto, a gente refaz e por aí vai. Viu? Deixa eu só tentar abrir o notebook aqui de novo. O Bruno já disse que tá de boa. Pronto, deixa eu mandar pedir para apresentar aqui e a gente continua. Aqui, já botei aqui. O Pedro tá entrando agora, não vai perder muita coisa não. Depois a aula eu vou disponibilizar, tá, gente? Eu vou disponibilizar a aula lá, tá bom? Aqui, já vou colocar de volta aqui, tá? Vamos lá. Já falamos aqui a questão da introdução, da questão do sectarismo, né, das definições de sectarismo, tá? Aqui agora vamos falar da evidência da CCB, né? O batismo em outras congregações não é válido, só é válido o batismo na CCB. Creio, se vocês forem frequentar hoje uma congregação cristã do Brasil, isso está na legislação, no conjunto de costumes, que eles não têm uma regra de fé e prática, eles têm um conjunto de costumes. Dentro desse conjunto de costumes da CCB está lá, dito, escrito, em que se você foi batizado em uma igreja, o seu batismo para a CCB ele está inválido. E eles praticam o rebatismo. Por isso que eu digo que é uma seita evidente, porque eles têm posições claras sobre determinadas coisas. A CCB considera que estudar a Bíblia de maneira sistemática, como num curso teológico, por exemplo, é uma bobagem. A CCB ela acredita no continuismo do direcionamento do Espírito Santo. E é por esse motivo aqui que ela é considerada pentecostal. Porque ela crê, mas ela também crê que a CCB está escrevendo a Bíblia. Vocês terem noção, tem uma CCB na esquina da minha casa. Então, assim, a CCB, ela considera que ela mesma, ela é a continuidade da Escritura. Ela é a continuidade das ações do Espírito Santo. Então, estudar a Bíblia para a CCB é um detalhe, né? Você pode tirar conclusões teológicas das suas próprias experiências,
que elas vão ser válidas só pelo fato de você ser da CCB, tá? Como eu disse agora, pela CCB, Deus continua escrevendo a Bíblia através da própria igreja. Ela também considera... Tem alguém com o microfone ligado? Tem alguém com o microfone ligado? Já desligou? Ok. Ela também considera que só a CCB salva. Ou seja, para eles, só o fato de você estar na CCB já é uma consideração para você ser salvo. A CCB salva. Por isso que é uma seita evidente. Outro motivo, claro, quando você retira a salvação de Cristo e põe a salvação nos braços da igreja, em atitudes, você já está se considerando como seita, tá? Vamos falar agora da IPDA, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, God's Love, que para mim é uma seita sutil, tá? Eu vou até ser um pouco irônico aqui, porque a maioria dos cristãos, reformados ou não, que você perguntar, chega pro cara e pergunta assim, bicho, tu acha que a Deus é Amor é uma seita? O cara vai dizer, não, a Deus é Amor é uma igreja pentecostal, um pentecostal sério, quase mirando o clássico, né? Um pentecostalismo que é de respeito, como eu já vi alguns teólogos reformados falando que a igreja de Deus é Amor não é uma seita. Gente, e eu falo que ela age dentro dessa sutileza porque existe uma aceitação. E quando você tem uma aceitação desse grau, desse nível, você fala assim, cara, não tem como, cara. Não tem, a gente vê certas atitudes da CCB, ou da Deus é Amor, e eu acho mais que a Deus é Amor é uma espécie de xiismo pentecostal do que a igreja. São xiitas. É o ramais pentecostal. Veja por quê. A igreja de Deus é Amor, apesar de ter inúmeras atitudes sectárias, não é considerada uma seita pela maioria dos cristãos. Veja só, não é considerada uma seita. Os membros da Deus é Amor, eles não podem usar roupas na cor vermelha, porque isso é considerado a cor da pombagira. E pelo fato de ter uma relação com a macumba, com a umbanda, você não pode usar. Vermelho você não pode, tá? Mas lembrem-se, não é uma seita, segundo alguns teólogos reformados. Os membros da CCB, eu estou confundindo, da IPDA, eles não podem usar roupas curtas. Exemplo, bermudas e shorts para a igreja. Tais vestimentos é uma espécie de semi-nudismo. Ou seja, você não pode se vestir... Paulo, Oi. só um detalhezinho. Pode falar. A Deus é Amor, ela é de qual onda? Da primeira, segunda? Ela é da segunda onda. Ela é da segunda onda. Ela é deutero-pentecostal. Ela tá entre o meio termo. Tá? Ontem, na aula de ontem, eu passei o gráfico da linha do tempo. Tá? Tá no PDF, tá lá no grupo. Depois você dá uma conferidinha nisso aí. Pode ser? Não esquece, não. Beleza, que aí você voltando aí, você consegue já ter uma referência mais facilitada, né, da coisa. Mas ela é uma igreja, ela é deutero-pentecostal. Ela começa em 1962, que é quando já inicia já o movimento, a segunda onda aqui no Brasil, ok? Vou seguir aqui, ó. Você sendo membro da IPDA, você só pode ouvir músicas da IPDA. Você não pode ouvir Thales Roberto, você não pode, sendo pentecostal, tá? Acho que você não pode ouvir Thales Roberto em espécie nenhuma. Mas, tipo, você não pode ouvir o Thales, tá? Você não pode ouvir Fernandinho, você não pode ouvir nada. Você só pode ouvir as músicas da IPDA. Mas lembrem-se, tem teólogos que não consideram a Deus é Amor como uma seita. Tá? Você só pode ler livros também da editora da Deus é Amor, porque eles dizem que se você for ouvir uma música de outra igreja ou ler um livro de um teólogo que não seja de amor, você vai ser mal influenciado, tá? E você pode estar lendo coisas que vão de encontro às leis da igreja, tá? Segundo a Deus é Amor, cada dízimo que você dá é um livramento. Ou seja, você deu o seu dízimo, você pagou a Deus, você basicamente vai ser livre aí, né? Você vai ter livramento, Deus vai te repreender aí
o devorador, o cortador, o migrador, o caramba quatro aí, tá? Assistir televisão é do diabo, porque a televisão é a imagem do Satã. Olha aí. Mas o engraçado, sabe o que é? É que a hípida, e isso vale até hoje, gente, bota na cabeça de vocês, essas regras são de 1960, mas vale até hoje. Vale até hoje. Essas mesmas regras são seguidas até hoje. E o mais impressionante é que é uma cara de pau grande, porque assim, a Deus é Amor disse que se você assistir televisão, você está vendo a imagem do diabo. Mas eles têm site, eles fazem live no Facebook. Teve até um caso recente agora do pastor que dá um murro na cara da mulher, né? Numa live no Facebook. Ele é da Deus é Amor. Ou seja, o diabo está na televisão, mas o diabo não está na internet, né? O diabo não. Internet, tudo bem. Internet pode ser. Mas televisão aí não pode, né? Aí o Pedro falou bem assim: só não é o diabo se for da Deus é Amor. Justamente. É o diabo, mas não é o diabo se for da Deus é Amor. É um diabo, diabo, não é um diabo, entendeu? É um diabo mais ou menos. Ó, e essa é a mais engraçada. O sexo para membros da Igreja de Deus e Amor somente com as roupas adequadas. Homens e mulheres usam a roupa específica para o sexo. E sexo é somente para a procriação. A igreja ela foi contra, nos anos 90, ela foi contra o uso de métodos contraceptivos. Pílula, camisinha, foi ela que começou ali nos anos 90 um burburinho de que se você fizesse isso, você estava na verdade adulterando. E muitas igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, por exemplo, aglutinou regras desse tipo, de se você estivesse usando preservativo, se você estivesse usando métodos contraceptivos, para você não ter filho, para você ter um planejamento familiar, por exemplo, a mulher chegou a 3 filhos, não quer engravidar mais, bota o DIU, na Igreja de Deus e Amor não podia. Hoje, ele já tem uma visão diferente, mas os mais antigos da igreja ainda veem com maus olhos toda a questão de planejamento familiar. Para eles tem que transar para fazer filho. Sexo é só para procriação. Qualquer tipo de prazer no sexo tá errado, tá? Até 2014, né? E digo isso porque até 2014, porque 2014 foi quando morreu o Davi Miranda, que era o dono da Deus é Amor, não era pastor. Para mim, um cara desse não é pastor, é dono de uma seita, né? Até 2014 as pessoas não podiam se depilar, tá? A mulher, ela não podia, além de se depilar, não podia cortar o cabelo, tá? E os homens não podiam nem ter barba e nem cabelo grande. Ou seja, pelo é selecionável, tá? Tipo assim, pelo pubiano e pelo de sovaco mesmo, você não podia raspar, não. Pelo de perna, você tinha que deixar do jeito que tem. Eu mesmo sou o Tony Ramos, tem um pelo pra caramba, eu ia passar mal na hípida, né? A mulher não podia cortar o cabelo e a Assembleia de Deus já aglutinou regras como essa, de copiar regras da hípida, tá? Então, mais pra frente a gente vai ver um pouco dessas regras da Assembleia de Deus também. Tem mais uma galera aqui que eu separei, são regras ainda da hípida. A hípida, ela determina que seus membros não podem visitar outras congregações. Você não tem de liberdade, tá? O membro da hípida não pode ir pra praia, nem usar roupa de banho, que é considerado nudismo. Nudismo é pecado. Tocar bateria, na hípida, não sei, nunca fui num culto na Deus e Amor, não sei afirmar, mas essa regra está na legislação, você encontra no site da Deus e Amor. Tocar bateria é do diabo, tá? Eu não sei como são os cultos na hípida, nunca fui numa hípida, tá? Mas pelo que eu li no site da própria igreja, a bateria ela não seria um instrumento divino, né? Ela seria um instrumento do diabo, porque faz muito barulho. Aí o Emerson tá dizendo que lá tem guitarra e baixo. Tem bateria, Emerson? Na Deus e Amor? O Gleidson tá dizendo que na bateria eles não estão errados. Tem bateria, né? Pois é, mas no site dos caras tá dizendo que bateria não pode. Quem não fala em línguas não pode ser nem obreiro, nem pastor e nem pode tomar ceia. Ou seja, você só é crente mesmo na Deus é Amor se você falar em línguas. Se você não for do reteté, você não presta, basicamente.
Você vê que o defeito de fabricação. Banho também, não pode ficar nu tomando banho. Você que se for dar Deus é amor, você não pode ficar peladão. Você tem que estar o tempo todo de roupa, tá? Porque aí, segundo a Bíblia, ficar nu é um pecado gravíssimo, é impureza sexual. Não sei como, mas tudo bem. Que todo mundo nasce vestido, né? Nada de futebol, porque futebol para a Bíblia é do diabo, tá? É idolatria. Eles consideram que ser militar e ser político também não pode. Ou seja, se você for da Bíblia e quiser concorrer a vereador, não pode. Se você quiser ser polícia também, não pode, tá bom? E pouco antes de. E aí que vem a questão do seitismo. Aqui tá seita, declarado seita. Presta atenção. Davi Miranda, que é o fundador da Deus é Amor, antes de morrer, ele disse o seguinte, ó, que quem saísse Deus é Amor, morreria. Que ele estava lançando uma maldição de morte, isso poucos meses antes dele morrer, ele lançou uma maldição de que se você saísse da Deus é Amor, você vai morrer. Você não pode sair da Deus é Amor. Mas lembrem aí, tem teólogos reformados e pentecostais também que não consideram a Deus é Amor uma seita. Ela não é uma seita. Ela tem todas as atitudes de seita, ela tem todos os precedentes para ser uma seita, mas ela não é uma seita, tá? É igual aquela coisa. Tem coisa que parece que é arroz, tem gosto de arroz, tem cor de arroz, tá? Mas não é arroz, viu? É a mesma coisa. Você pode... Lá tem tudo para ser uma seita, mas não é uma seita. É uma seita mais ou menos, né? É uma seita sutil. Foi como eu consegui classificar aqui, tá? Nós temos também atitudes sectárias no meio neopentecostal, tá? Por exemplo, na igreja do R.R. Soares, que é a Igreja da Graça, que é a igreja de terceira onda, eu vou especificar nessa questão, o R.R. Soares já apareceu em 2 oportunidades, ele é o dono da igreja, ele diz o que a igreja tem que crer ou não, e ele diz que quem não der o dízimo rouba de Deus. E em Apocalipse, os ladrões não entram no céu. Ou seja, se você não dá o dízimo na Igreja da Graça, você vai para o inferno, tá? Você vai para o inferno porque você não... Cara, o Gleidson tá me perguntando, foi o Gleidson que perguntou aqui quem são esses teólogos reformados. Cara, eu vi o Mário Persona, eu já vi comentário do Mário Persona, e já vi comentários de algumas pessoas que não consideram a igreja Deus é Amor como seita. Por exemplo, o colega meu Evandro Drides, ele não considera. São poucas pessoas que já conversei sobre o assunto que já me falaram que para eles a Deus é Amor não é uma seita. Eu não sei se por falta de conhecimento de causa, né? Não sei se por ignorância, né? Não considera, mas o Evandro Drides mesmo ele não considera, ele é teólogo, ele é doutor em teologia, inclusive eu usei algumas frases dele aqui nesse curso, aí ele diz que a Deus é Amor não é uma seita, tá bom? Então assim, a igreja do R.R. Soares, ela tem uma atitude sectária aqui, ela diz que se você não der o dízimo, tá? Se você não der o dízimo, se você não ofertar, se você não botar o dinheiro na conta do pastor, você vai para o inferno, porque ladrão rouba de Deus, tá? E os ladrões não vão para o céu. Deixando claro aqui. Nós temos a igreja Universal, que tem um planejamento familiar extremado. Se nós temos na IPDA a questão de que você tem que fazer filho até enjoar, na igreja Universal, você não pode fazer filho. Se você for obreiro, vamos deixar isso claro, tá? Se você for um obreiro, você não pode ter filho, porque filho atrapalha os ministérios, e isso é declarado. Edir Macedo tem vídeos, tem livros falando sobre isso, dizendo que se você fizer filho, você não pode ser bispo, não pode ser pastor, não pode ser nada, porque filho atrapalha o ministério, tá bom? Ou seja, uma recomendação completamente anticristã. Você tem aqui, e talvez isso é o que se considera o movimento neopentecostal como uma seita. Bota na cabeça de vocês, toda igreja neopentecostal
ela é uma seita. Toda igreja neopentecostal, ela é uma seita. Eu falei ontem das características de cada movimento. Se ela se inclui naquela característica que eu falei ontem, ela é uma seita. Principalmente no mercantilismo. Porque a igreja neopentecostal, ela frisa, independente se ela tem reteté ou não, se ela é do manto ou não, se ela for universal da vida, se ela frisa cultos em dinheiro, se ela pede exacerbadamente dinheiro, se ela tem cultos que são voltados ao dinheiro, se ela tem teorias e pregações que são voltadas ao dinheiro, se ela trabalha a questão mercantilista a todo custo da exploração da membresia, ela é uma seita. Por quê? Isso é adoração a Mamon. Mamon é o deus do dinheiro no Velho Testamento. Logo, se eu tenho uma igreja que ela está fazendo adoração ao dinheiro, ela não pode adorar a Deus. Não pode jorrar duas águas da mesma fonte. E a Bíblia é clara nesse aspecto. Portanto, toda igreja pentecostal que tiver ênfase mercantilista, ela é declaradamente uma seita. Ah, mas pessoas são salvas lá. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas eu não acho. Ah, mas você não acha, mas ela é. Tá bom? Vamos deixar isso aqui claro. Eu frisei uma aqui que tem uma atitude. Porque assim, como são muitas igrejas neopentecostais e são muito desorganizadas, eu tive que ir frisando alguns itens de algumas igrejas, tá? Eu tive que ir frisando itens de igreja por igreja aqui, e eu frisei algumas que eram mais gritantes. Por exemplo, na igreja da Assembleia de Deus do pastor Marco Pereira, aquele que foi preso por ter estuprado 5 mulheres na congregação, e depois ele comprou o juiz que liberou ele depois de 1 ano e meio de prisão, foi uma sentença comprada, tá? Ele determina que os homens só podem usar roupas sociais em qualquer ocasião. Se você é crente da igreja do Marco Pereira, você só pode usar roupa social. Você não pode usar outro tipo de roupa se não for roupa social. E as mulheres, ela tem uma série de restrições, condutas. A mulher tem que ter um comportamento padrão, tá, da igreja, e elas usam aqueles famosos roupões, né? Para quem já viu aí as igrejas dos roupões, aqueles roupões maravilhosos, tá? São roupas sensacionais. Garanto que as meninas que estão aqui assistindo admiram pra caramba, né? Esses roupões, aquelas polpas no cabelo. A igreja deixa claro que o cabelo da mulher só pode ser coque. A mulher não pode usar outro tipo de penteado. O coque é aquele cabelo todo puxado para trás, com a polpinha aqui na cabeça, no alto da cabeça. Então, só pode usar coque, tá? E vestir aquele roupão maravilhoso, tá? Tem também aqui a igreja El Roi, né? Que é a Liliane falou que aqui em Feira tem a El Roi. Eu gosto sempre de contemporaneizar e dar uma localizada aqui em Feira, porque Feira é a única cidade do mundo que você vai achar todo tipo de coisa, todo tipo de desgraça você vai achar aqui em Feira. Tudo que é ruim, você vai achar aqui em Feira. Aqui Feira tem de tudo, Feira dá e deixa. Aqui a gente tem a El Roi, que é uma igreja fundada em Feira de Santana, e eu já fui em cultos, eu conheço o dono da igreja, eu estudei com a filha do dono da igreja, que é a Thalita, ela é filha do apóstolo Renato Santos, eu já participei de culto, e é meio que uma cópia da igreja do Marco Pereira. Agora ela é pior, porque ela frisa o tempo inteiro, que você tem que entrar já rodando. O culto ele já começa com corinho de fogo. O culto ele já começa você lá, rodando lá e tem que ter o reteté, 24 horas de reteté. Eu fui numa vigília, bicho, da Deus e Amor, minha esposa também já participou de alguns cultos da Deus e Amor, né? E assim, a galera roda, a galera o tempo todo. Cara, eu fui pra uma vigília da Deus e Amor, eu passei 4 horas na vigília, bicho, a galera rodando o tempo inteiro. É o tempo todo, meu amigo. Fala, rapaz, esse povo não cansa não, bicho, porque é sem condição, pô. É o tempo todo rodar, pular, rodopiar, não sei o quê. E a Leilane tá falando aqui que eu era corajoso. Na época eu era pentecostal.
quando eu fui. Então eu não estranhava tanto, né? Tipo, eu achei um pouco estranho porque a igreja ela já tem a aparência de uma loja maçônica. Você entra, você tem uma primeira parte da igreja, que é a parte externa, você tem uma primeira parte interna e você tem um templo maior dentro dessa parte interna, que é meio que um arerê, velho, um carnaval, velho. É uma coisa extrema. E ela tem esses costumes da mulher também só usar roupão, do homem também só usar roupa social. Detalhe, todas as mulheres da igreja e o líder, presidente da igreja Eroi, é esse apóstolo Renato Santos, que é daqui de Feira de Santana. As mulheres da igreja não podem usar calça. Mulher tem que usar saia, tem que usar roupão, mas a filha dele usa calça. A filha dele usa shortinho. O resto não pode, mas a filha dele, que é a obreira da igreja, detalhe, a filha dele também é obreira da igreja, ela pode, o restante não pode, tá? Mas tudo bem, né? E isso nos leva aqui para o legalismo pentecostal. Cara, o legalismo pentecostal ele é um problema grave, porque ele é a deturpação da doutrina do pietismo. Tá? Eu vou explicar aqui tudo relacionado aqui. Grande parte do sectarismo pentecostal, das atitudes seitísticas, eu já vou dar uma adiantadinha aqui, grande parte das ideias de seita do movimento pentecostal, ele vem da ideia do fabricar lei. O legalismo é a criação de regras que não são bíblicas, que são teoricamente baseadas na Bíblia, mas elas são feitas para talvez priorizar o movimento, para classificar o movimento ou para impor regras que não são bíblicas, né? A pessoa, por exemplo, a gente estava falando aqui da questão da bebida no início aqui, na resenha, e eu esqueci de frisar essa questão da bebida aqui. Gente, beber não é pecado. Bota na cabeça de vocês, beber nunca foi pecado. Vocês só são cristãos hoje porque Lutero bebia fazendo a reforma. O próprio Cristo bebeu o vinho que tinha álcool, tá? Jesus, em Mateus 11, versículo 18 e 19, é visto pelos fariseus como um beberrão e um glutão. Ou seja, é porque ele bebia água. É porque ele estava bebendo água. Não, ele estava bebendo vinho. E vinho que era alcoólico. Qualquer pessoa que tente te convencer de que o vinho na Bíblia não era alcoólico é um mentiroso. Porque a máquina de Tetra Pak, que é a máquina centrífuga que separa o álcool da uva, tá? Ela só foi inventada agora nos anos 50. Tá? Então não venha para cá dizer que nego botava água, que não se bota, nego botava água para render, tá? O vinho. Não botava água para eliminar o álcool, não tinha como eliminar o álcool. Imagine a galera naquela época, na época de Cristo, pegava, colhia a uva, tal, fazia aquele procedimento de pisar na uva, extrair ali o sumo, para quê? Para tomar suquinho? Para ver a coisa se perder? Não, fermentava, botava levedura para que aquilo virasse realmente uma coisa alcoólica. Todo extrato de uva que você vê na Bíblia, ele é alcoólico. Seja vinho velho, seja o oinos lá no Novo Testamento, que em grego é vinho novo. Todo tipo de vinho é alcoólico. O vinho que Jesus transformou no seu primeiro milagre é alcoólico. O vinho que Paulo recomendou a Timóteo, porque Timóteo usasse para poder curar o estômago, era um vinho alcoólico. Todo vinho na Bíblia é alcoólico. Não existe vinho sem álcool na Bíblia. Então, beber não é pecado. A igreja pentecostal, desde o metodismo wesleyano, que quem começou com essa ideia de legalismo de maneira prática no protestantismo foi a igreja metodista. Na igreja, antes da igreja protestante, quem criava regras e leis era a igreja católica. Todas as vezes que você vê uma igreja pentecostal criando regras, preceitos que teoricamente são bíblicos, mas quando a gente vai ver a risca, a regra não são, basicamente é uma maneira de ressuscitar o catolicismo no meio do movimento protestante. As igrejas pentecostais, elas viraram especialistas em fabricar leis de regras, tá? Lutero definiu como legalista o termo incurvitas ou incurvitas,
que quer dizer em latim curvado para dentro. Lutero definiu como curvados ao egocentrismo e aos próprios interesses. Assim é o legalismo, curvado ao próprio ego, buscando um interesse próprio que normalmente está longe de Cristo. Quando eu imponho que as pessoas tenham que usar uma determinada roupa, quando eu imponho que você tem que usar uma roupa X ou Y, que você tem que se portar da maneira X ou Y, e essa regra não está na Bíblia, eu estou com interesse próprio em você. Eu estou com o meu ego maior. E ele não se aplica a Cristo. Ele está longe de Cristo. Gente, imagina você não pregar na África. Você não pregar, não vou nem na África. Eu vou mais perto aqui. Imagina quando você for aqui no interior da Paraíba. E você chega lá e você vê todo mundo com aquelas roupinhas simples. Talvez uma bermudinha ali nos meninos. As menininhas também usando uma bermudinha, uma camisetinha. Você vai dizer o quê? Que aquele povo não se converter ali através da sua pregação, devido ao cara não ter um terno para usar, a mulher não ter uma saia para usar, que ela não é cristã, que ela não é salva. Gente, o evangelho, ele é puro e simples. O cristianismo, ele foi feito para ser simples. Foi feito para ser aderente. Foi feito para o pobre. Foi feito para o necessitado. E às vezes o cara não tem uma roupa para vestir. E você vai exigir o que desse cara? Que para ele ser salvo, ele tem que usar uma determinada roupa? Para ele ser salvo, ele tem que usar uma determinada vestimenta? Ou o cara nunca estudou, mas se ele não falar bem, se ele não falar bonito, ele não é evangélico, ele não é salvo. Ah, vá plantar banana, meu irmão. Vá procurar o que fazer. Isso não é cristianismo. Então, toda vez que a gente vê uma igreja que fabrica leis, como a igreja Deus é Amor, que diz que se você... Imagine um cara que só tem uma camisa vermelha. Ele vai fazer o quê? Vai pra igreja nu. Ah, mas mas ele não pode ficar nu porque é impureza sexual. Pô, esse cara vai fazer o quê? Se ele só tem uma camisa vermelha para usar. Então, o legalismo, ele vai se quebrando nele próprio. São inconsistências que não cabem. Por exemplo, quando Cristo ele chega para aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, a única coisa que ele fala para a mulher é: mulher, vai e não peques mais. Ele exigiu que a mulher se vestisse de algum jeito? Ele exigiu que ela tivesse uma vestimenta X ou Y? É lógico e evidente que a gente não vai chegar na igreja de bermuda, de camiseta. Existe uma regra de culto, existe ali uma cultura que os próprios cristãos criaram de se portar. Mas nós não podemos rejeitar alguém porque ele não tem a vestimenta padrão para usar. É isso que eu quero dizer. Que a gente não pode detrir outras pessoas de participarem do culto, por exemplo, porque elas não têm uma roupa para usar, poxa. Às vezes o cara não tem dinheiro para comprar uma roupa, para comprar um terno, para comprar uma gravata, para comprar uma camisa social. Nós temos que aceitar as pessoas como elas estão. Nós temos que começar como reformados, como pregadores do evangelho, como cristãos, como crente, aceitar as pessoas como Cristo aceitou as pessoas, como Cristo abraçava as pessoas. Todo legalismo, seja pentecostal, seja reformado, é pecado. Porque você quer doutrinar as pessoas, quer impor regras às pessoas, quer impor um peso que talvez nem Cristo imponha, tá? O livro, e eu usei esse exemplo aqui, no livro O Peregrino, para quem conhece a história do Peregrino, é um livro sensacional, agora eu esqueci o nome do autor, nós vemos um homem carregando um peso de culpa, pecado, de erros, e é um fardo difícil de carregar. No processo de conversão, você está ali carregando realmente um peso nas suas costas. O peso disso, Joe Bunyan, isso, justamente. Muito obrigado, Pedrão. O Joe Bunyan, ele deixa claro no livro dele que a peregrinação do processo de transformação do não crente em crente faz com que a gente carregue uma culpa do arrependimento pelos nossos pecados. E é isso que o peregrino ele traz a ideia de que você passa um determinado tempo carregando culpa, carregando pecado, carregando uma coisa que você está ali sendo tentado pelo diabo 24 horas. E quando ele chega à porta da salvação,
Quando ele chega à cruz de Cristo, Cristo exige dele que ele tire, que largasse aquele peso no chão, que ele deixasse o peso dele. E o legalismo, ele faz o exato contrário. Você chega até a igreja com um peso e a igreja faz com que você tenha um peso maior ainda. Gente, bota na cabeça de vocês, o próprio Cristo disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não vamos colocar peso religioso sobre as pessoas. Os fariseus, eles já fazem isso. Então a gente não pode chegar para o cara, evangelizou o cara. Cara, vamos tentar fazer com que esse cara comece a construir uma estrutura mental para então ele começar a se vestir de uma maneira diferente. Esse processo pode durar quantos anos, Paulo? 1 ano, 2 anos, 3? Pode! Mas nós temos que aceitar a primeira transformação do homem, a transformação do coração, a transformação do espírito, para depois, e isso vai se externar no cara. Quando você se converte, isso faz parte, e eu acredito que eu esteja falando aqui somente com crentes, quando você se converteu, talvez você agia de uma maneira, mas o Espírito Santo ele começa a te incomodar para que você aja de uma maneira completamente diferente, para que você se vista de uma maneira completamente diferente, tá? E isso não é legalismo. Isso é o Espírito Santo que vai convencendo a gente que a nossa postura é diferente. No caso das mulheres, quando vocês usam uma roupa com um pouco mais de devassidão, o Espírito Santo vem te trazer o seguinte: ó, bicho, você tem que ter um semancol. Essa roupa aí não pode. Você pode usar um short? Pode. Mas use um short menos escroto, digamos assim. O homem mesmo, você vai ficar tirando foto, meu irmão, na academia o tempo todo, sou musculoso. Cara, você não precisa disso. Não há necessidade disso. E quando eu falo aqui, eu falo para homens e mulheres. O Espírito Santo nos ensina como nós nos devemos nos portar. Viu? Passando aqui, ainda a questão do legalismo, tá? O legalismo é a raiz do farisaísmo. Toda a igreja que você vê com legalismo, ela é uma igreja farisaica. Os fariseus adoravam criar leis, criar regras, faziam a supervalorização das coisas pequenas. Gente, roupa, veste, a maneira com que você se veste, a maneira com que... Tem igreja por aí que se incomoda com a cor do cabelo do membro. Você pode pintar o seu cabelo de azul, meu irmão. Deus não vai deixar de ser Deus na tua vida porque o teu cabelo é azul. Tá certo? Então, assim, o próprio Jesus, ele quando vai exortar os fariseus, ele chama os fariseus de hipócritas, de miseráveis, de raça de víboras. Eu frisei aqui o versículo 24 até o 26, onde ele diz: coais um mosquito e engolis um camelo, hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho e desprezam o mais importante da lei, que é a misericórdia e a fé. O mais importante dos mandamentos são 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O resto, meu irmão, fica tranquilo. Porque se você ama o seu próximo e se você ama a Deus, o resto, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Isso é um processo meio que automático, tá? Eu gosto da definição do teólogo Gutierrez Fernandes. Ele é um teólogo pentecostal. E ele tem muitas frases interessantes de críticas à própria igreja. Ele é da Assembleia de Deus, ele faz parte da CPAD, ele tem livros lançados pela CPAD, e ele tem um blog na internet, onde ele fala de algumas teses que não viraram livro, ele dá algumas frases que são interessantes. Ele frisa que na igreja mais tradicional, a exemplo da Assembleia de Deus, que é historicamente legalista, porque a Assembleia de Deus, eu vou explicar mais na frente como funciona o legalismo da Assembleia de Deus. Ele diz que o legalismo pune exclusivamente as mulheres. Realmente, a maioria das regras legalistas, eles botam em relação à mulher. Já perceberam isso? Que a mulher não pode usar roupa tal, que a mulher não pode se portar de jeito tal, que a mulher talvez não possa ouvir a música tal, que, por exemplo, você tem uma regra na Deus é Amor, que a mulher não pode andar a cavalo. Vocês creem nisso?
existe uma regra, você pode conferir no site da CPAD, tem lá o livro de regras, que a mulher não pode andar de moto, não pode andar a cavalo, porque segundo a igreja, a mulher, quando subir no cavalo, normalmente a mulher de Deus é amor, ela vai estar de saia. E no momento que ela abre as pernas, já é impureza sexual. Ou seja, uma coisa ridícula, ridícula, completamente ridícula. Imagina se a gente só tivesse cavalo, bicho. Se não tivesse carro, ia fazer o quê? Rapaz, é uma coisa que não tem lógica, pô, não tem lógica. Não entra em minha cabeça. Ele frisa aqui, ó. Graças a Deus, isso é uma frase dele, tá? Graças a Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não é mais um exemplo negativo de legalismo nos usos e costumes. Especialmente na última década, e muita gente me falou que a igreja, desde quando eu saí, por exemplo, a Assembleia de Deus ela mudou muito. Na última década houve mudanças significativas nos costumes assembleanos. Isso ainda há alguns bolsões, especialmente em cidades pequenas, onde o pecado, né, um grave erro é identificado, para tomar banho em praia, assistir Jornal Nacional. Todavia, de maneira geral, o assembleano hoje não teme mais o teatro, o cinema, a maquiagem, o jeans, o rock, o jazz e a teologia e filosofia. Creiam, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem um processo de legalismo, que eu vou explicar agora, que é aqui está o legalismo farisaico e pietista. Eu vou avançar logo aqui para o da Assembleia de Deus e volto nessa questão do pietismo. Não, vou falar logo aqui. Ó. O pietismo, isso é a explicação de Gutierrez Fernandes, ele tem a raiz no farisaísmo. Pietismo é a doutrina que prega que você tem que ter aversão ao mundo, que você tem que ser completamente averso ao mundo, em que você tem que buscar uma perfeição que talvez ela não exista, tá? E o pietismo, ele condena essa aversão ao mundo, principalmente em críticas à classe média alta, ou seja, o pietismo argumenta, e isso é um argumento do Gutierrez Fernandes, baseado no pietismo, eu li sobre pietismo, realmente é isso aqui, que é difícil condenar, que é fácil condenar a classe média quando você não faz parte dela. Então, o pietismo ele vê a classe média alta como o mundo. E você alcançar a perfeição, segundo o pietismo, é você não ser igual à classe média. Tipo assim, ó, se eu me vestir, se a classe média se veste de um jeito, eu tenho que me vestir de um jeito completamente diferente. Por isso que o legalismo ele está dentro da igreja e ele adere mais à questão dos pobres, né? A massa. Porque a massa, quando você chega com a ideia de crítica aos ricos, a massa adere. Por isso que o movimento de esquerda, por exemplo, de esquerda política, você tem uma aderência. Por exemplo, Lula virou o pai dos pobres. Por quê? Porque o discurso do Lula era crítica à classe média, era crítica aos ricos, aos banqueiros, né? Isso nos anos 80 e 90. Quando o Lula começou na ideia dele de política, ele começou criticando os banqueiros, começou a criticar os ladrões e tudo mais. Então, você tem um discurso de massa também no movimento protestante, no movimento pentecostal, você tem uma ideia de massa. Não, venha do jeito que você está, e Cristo aqui a gente vai transformar você. Cristo vai transformar a sua vida. Jesus vai botar um sorriso nessa sua cara feia. Tá? Então tem muita coisa do legalismo que é a aversão aos ditos mundanos, aos ditos da classe média, tá? E que você tem que ser diferente do mundo, que parte sim do pietismo. E o pietismo, na verdade, é o farisaísmo, de maneira clara e evidente. O legalismo, além de tudo, isso ainda é uma frase do Gutierrez Fernandes, que ele diz, o legalismo é assim. O legalismo, além de tudo, é pecado. O legalismo é a tentativa frustrada e fútil de se agarrar à lei que o próprio Cristo aboliu através da cruz. O legalismo tenta anular a graça a todo o custo. Para o padrão de Cristo, o padrão de Cristo ele não é suficiente. Para o legalista, a perfeição piética é o opus magno, ou seja, a ópera magna, o ponto G, digamos assim, do cristão. Quando você é piedoso,
ou quando você é piético, que não tem nada a ver pietismo e piedade, por incrível que pareça, quando você é piético, você está no opus magnum da perfeição. Você é o X da questão aqui, tá? Você, quando você é um legalista, você está numa perfeição inalcançável. Enquanto que aquilo que eu já falei, Cristo diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e a religião fica impondo pesos que talvez o membro chegou no nirvana, né? E o legalismo ele impõe através da religião uma perfeição que você não vai alcançar, tá? Eu chamo, isso é uma definição minha, tá? Que o legalismo da Assembleia de Deus, ele é um legalismo metamorfo, camaleônico, tá? Por que metamorfo? Lembra daquela música? Prefiro ser uma metamorfose ambulante. A igreja Assembleia de Deus, ela tem uma metamorfose ambulante. Passa-se de tempos em tempos e a igreja, e a Assembleia, ela vai agregando a si mesma regras legalistas. É impressionante. A igreja Assembleia de Deus, ela tem um costume de aderir determinadas regras e a gente vai ver isso aqui para frente. Você não vai ver isso numa convenção da CPAD. Deixando claro que o que eu vou mostrar aqui é uma coisa informal, é uma cultura. E que tipo, a galera tá começando a pregar isso, massa, deixa aí, deixa rolar. Quando a galera se convencer de que tá errado, a gente vai na onda do que tá errado. Seria um legalismo mais pragmático do que o próprio legalismo. Como eu disse aqui, você não vai ver, por exemplo, numa convenção das Assembleias de Deus do Brasil, uma regra surgir definindo que eles são contra cartas de Yu-Gi-Oh! Mas existe uma revista de adolescentes da CPAD, inclusive eu já dei aula em 2012, sobre essa revista, em que eles proíbem que você veja uma carta de Yu-Gi-Oh! Onde eles dizem que o Yu-Gi-Oh! É do diabo, o autor lá da revistinha da CPAD. Então não é uma coisa que você vai ver o presidente das Assembleias de Deus dizendo: ó, gente, nós vamos agora ser contra o Yu-Gi-Oh! Mas na época, o Yu-Gi-Oh!, como ainda passava na TV Globinho, se eu não me engano, a igreja estava lá, né? Então, o legalismo da Assembleia de Deus, ele é metamorfósico, né? Ele fica nessa metamorfose ambulante, porque a cada fase, por exemplo, a igreja surgiu em 1910. A primeira televisão que chegou ao Brasil chegou em 1950. Televisão agora é do diabo. A gente não sabe nem o que é, mas é do diabo. Se a classe média, e essa é a relação com o legalismo, se a classe média está usando, então é do diabo. A Globo pertence à classe média. Pronto, então a Globo é do diabo. Roberto Marinho é do diabo. Faustão é do diabo. O sushi erótico é do diabo. Aí é do diabo mesmo. Aí não tem jeito não. Então, assim, você tem, né, essa metamorfose de época em época. A Assembleia de Deus, ela vai mostrando coisas que não era pecado, mas pelo fato de existir, começou a ser. Por exemplo, quando surgiu a internet, né? Quando surgiu a internet, ele disse que era do diabo. Quando surgiu aquele mito da virada do milênio, né? De que o mundo ia acabar, de que Jesus ia voltar. Quem pregou que Jesus ia voltar foi a Assembleia de Deus. Creiam, a Assembleia de Deus, nos anos 1999, na virada para o ano 2000, disse que na virada do século, na virada do milênio, Jesus ia voltar. Lógico que ninguém. O Eugênio lembrou aqui do código de barra. Agora já tem um QR Code. O QR Code provavelmente deve ser do diabo também, né? Então, assim, tudo que vai surgindo de novo, tecnicamente, é do diabo. Se o mundo, se a classe média está fazendo, é do diabo. Data show já foi do diabo. Bateria já foi do diabo. Guitarra já foi do diabo. Então, várias e várias coisas já foram do diabo e deixaram de ser, né? Por exemplo, a gente tem aí a questão do chip Mondex até hoje. O povo ainda fala do desgrama do chip. E eu fiz até um post sobre a questão do chip. Depois vocês veem lá na página, tá? Falando que a marca da besta, na verdade, era a marca de César. Era a marca do cristão quebrado, que César botava no povo para identificar se o cara já tinha negado o cristianismo ou não, né? O Gleidson está dizendo que bateria continua sendo do diabo.
Então, assim, você tinha aí a marca do cristão quebrado, enquanto é dito lá em Apocalipse 13 que existia a marca da besta, que é o 666, e que ninguém podia comprar ou vender sem essa marca, é porque os cristãos, gente, eles eram marcados pelos romanos, tipo boi, realmente, com a marca do cristão quebrado. A marca do cristão quebrado é aquele Y de cabeça para baixo, que normalmente é o símbolo do reggae. Na verdade, aquela marca é o símbolo do cristão que negou a Cristo. É a marca da apostasia no Novo Testamento, tá? Não acha aquela marquinha uma coisa bonitinha, não, que ela não é, não, tá? Ela é uma coisa bem maléfica, bem maldita, tá? Aquela marquinha do reggae, tá? Então, quando a Bíblia vem falar da marca da besta, não é um chip, não é um código de barra, e a Assembleia de Deus, ela já disse que primeiro era o código de barra, depois passou a ser o chip, e o telefone era uma maneira de você falar com as pessoas, e que era também do diabo, várias e várias coisas já foram do diabo, já deixaram de ser do diabo. Oh, meu Deus, o amor. Meu telefone descarregou na hora da live, velho. Ele não segurou carga. Puta que pariu, velho. Quer cerveja agora? Não, deixa pra final. Não vou tomar nada agora, não. Mas tu botou lá embaixo na geladeira? Bota embaixo. Bota embaixo. Pronto, já começa a gravar? Beleza. Show de bola. Eu tava falando da questão daquilo que era do diabo, que várias e várias coisas. Eu comecei a falar do diabo, o telefone descarregou. Então, várias e várias coisas são do diabo, né? E deixam de ser ao passar do tempo. Então, o legalismo da Assembleia de Deus, ele é muito. O Pedro está perguntando se o Chalma é do diabo. Hoje é do diabo, mas daqui a 10 anos ele vai deixar de ser. Então, tem muito dessa questão de passar as épocas, de cada tempo algo ser do diabo e que depois descobre-se que não é mais. Então, é meio que como se todo mundo da igreja fosse completamente ignorante em relação ao assunto e para as pessoas se permanecerem na ignorância, talvez aquela coisa seja do diabo. Hoje mesmo acontece esse legalismo, é uma das coisas que eu vou explicar amanhã, que é a rejeição da teologia reformada. A teologia reformada é mais velha que o movimento pentecostal. Mas as igrejas pentecostais rejeitam completamente a teologia reformada. Inclusive, a CPAD, em uma de suas conferências, ela diz que não entra teólogos reformados nas suas conferências. Você nunca vai ver um teólogo reformado em uma conferência da CPAD. Alguém fez um convite uma vez, acho que em 2018 isso, a Augusto de Nicodemos, tá? Para que ele participasse de uma conferência pentecostal da Assembleia de Deus, e eles disseram que ele não ia participar. E a galera se juntou para falar, não, reforma aqui não. Não sei que medo é esse que tem. Acho que o mesmo medo que a galera tinha das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Tem medo também da reforma protestante. Então, vamos passar aqui para o pentecostalismo cultural, tá? O pentecostalismo cultural, e já naquela pegada da questão da crítica à classe média, já entra aqui no âmbito político, já entra aqui em várias definições aqui. Vocês têm uma série de notícias aí embaixo, e eu vou relacionar essas notícias ao pentecostalismo cultural. O pentecostalismo cultural é quando uma religião sai do estado de religião, sendo restrita a um grupo, e passa a ser algo sociocultural, que influencia na formação e na evolução da sociedade como um todo. E aqui eu já vou dar um gás aqui, que a gente já só tem mais 15 minutinhos de aula. Lógico que vocês respeitam, né, as minhas sessões, tá bom? Mas para não deixar vocês enfadonhos aí de tanto conhecimento, de tanta coisa, que é muita informação realmente. O pentecostalismo cultural, ele gera pontos de vista restritos à sua visão, e isso pode anular a liberdade individual. Gente, é quando a religião ela sai do campo da religião e ela passa a ser do campo social.
O pentecostalismo cultural, ele tem um problema grave porque ele influencia tanto a religião fora quanto a religião dentro, tá? Por exemplo, a Igreja Católica, ela foi por muito tempo uma religião cultural, ela foi uma religião social, ela era a religião do Estado, é aquela ideia se não me engano, da teonomia, né? Que a igreja ela tem que se fazer parte do âmbito social, do campo político, do campo, de maneira geral, da sociedade, dos âmbitos socioculturais da sociedade, em que a religião, a partir de agora, ela passaria a mudar determinadas posturas sociais para que, em tese, somente em tese, a sociedade ela começasse a mudar, né? Então, a religião cultural ela gera pontos de vista restritos à sua própria visão, e isso pode vir a anular a liberdade individual. Por exemplo, nós temos uma briga na Irlanda do Norte entre reformados e entre protestantes, na verdade, nem reformados, são protestantes ortodoxos e católicos. Ou seja, olha como a briga, isso gera morte, gera briga. Você tem aí uma divisão de país, que um lado é protestante, da Irlanda do Norte, que serve a ideia da Britânia, né, o Reino Britânico, e o outro lado que é a Irlanda mesmo, a República da Irlanda, que ela é católica, e tem uma briga enorme já deu morte, briga, ao longo da história. Se aprofundem um pouco nisso, vocês vão ver a treta que é isso aí. Quando a igreja ela começa a influenciar a questão sociocultural da sociedade, ela começa a detrir, né, a liberdade das pessoas fazerem suas próprias escolhas. Ela impõe um padrão social, né? Ela começa a impor um padrão social que é um campo de vista ali, restrito da própria religião. Por exemplo, ser gay é pecado. Beleza, maravilha. Mas, por exemplo, quando ser gay passa a ser crime, e porque um político pentecostal, por exemplo, um político religioso, ele fez uma lei que foi assinada pelo Congresso, em que diz que o camarada ser gay é pecado, isso é o pentecostalismo cultural de maneira prática. Por exemplo, nós temos cidades aqui no Brasil que comemoram o Dia da Bíblia. Gente, a Bíblia precisa de dia? A Bíblia precisa de feriado? Eu não consigo entender. E creio, é um projeto feito por um pastor pentecostal. Qual é o nome da criança? Pastor Sargento Isidório, que hoje é candidato a prefeito de Salvador. Então, ele é deputado federal e ele fez a lei. Isso, lógico que deve ser votada um dia, quem sabe, talvez, pelo Congresso. Acho muito difícil, acho uma bobagem, criar o Dia da Bíblia. Então, para criar a pena de morte por gay, tá fácil, né? Não é algo muito difícil. E eu coloquei algumas ideias aqui, algumas notícias, não sei se dá para ver, se vocês conseguem ver aí bem, mas se vocês puderem ampliar a tela aí, vocês vão ver aí, traficantes evangélicos causam terror a religiões africanas, evangélicos marcam território dentro dos presídios no Rio de Janeiro, terreiro é atacado por grupo evangélico aqui na Bahia, e aquela imagem clássica do pastor pisando na imagem de Santa Maria em 1996, se não me engano. Você tem aqui 4 oportunidades em que você vê a coisa do pentecostalismo cultural, né? Do pentecostalismo de maneira prática, de quando você externa a religião, ela passa a ser, na verdade, uma coisa sociocultural. Ela faz com que as pessoas saiam do campo ideológico e partam para o campo político. Porque uma coisa é eu crer que a macumba é do diabo, outra coisa é eu ir perturbar o macumbeiro, outra coisa é eu ir brigar com o macumbeiro, outra coisa é eu atacar a religião lá dos caras. Uma coisa é eu dizer que aquilo não pertence a Deus, outra coisa é eu ir lá e querer fazer com que a pessoa acredite na tora que aquilo não pertence a Deus. Então, o pentecostalismo cultural ele passa a ser um perigo, porque aliado com o legalismo é o querer que o legalismo religioso passe a ser uma regra social. E esse
é o problema do pentecostalismo cultural. E no último tema, né? Deixa eu ver se realmente é o último. Deixa eu só conferir aqui. Tarará, consistências, ok. Parará, parará. Beleza. Ainda tem um falso fogo. Hein? Talvez, gente, se ficar enfadonho, a gente passa o falso fogo para amanhã, tá? Mas eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível na definição de movimento carismático e movimento pentecostal. A definição de carisma, né? Não, porque o movimento pentecostal, eu não considero ele como movimento carismático e vou mostrar para vocês a diferença de uma coisa e de outra coisa. Vou tentar ser o mais breve possível e resumir o mais breve possível, mas eu vou mandar para vocês o PDF que tem todos os meus argumentos escritos. Então, vocês podem fazer a leitura pós isso aqui, vocês podem ler os meus argumentos, essas definições, essas explicações, tá bom? Aqui. Me dê só um segundo, que eu vou mandar o link aqui da live para o telefone de minha esposa, que o meu telefone já vai descarregar de novo. Eu já vou mandar aqui para ela aqui e já vou começar do telefone dela. Vai ser mais fácil do que tentar continuar pelo meu aqui, que ele tá, na verdade, ele tá ligado no computador e tá perdendo carga. Aí fica difícil, né? Everton, se você puder dar uma pausazinha na gravação, eu te agradeço. É só um minutinho só, é só para mandar o link aqui para carisma no âmbito. Pode voltar a gravar, viu, Everton? Jogou aí? Pronto, vou seguir, vou tentar ser o mais breve possível aqui. Carisma vem do grego carisma, justamente. No âmbito religioso quer dizer graça, ou dom divino, ou dádiva, ou seja, aquilo que é carismático é a busca pelo dom divino, aquilo que Deus poderia nos dar de algo sobrenatural. Existem dois tipos de dons, que são os dons naturais e os dons espirituais, tá? Só para a gente fazer essa dualidade, por exemplo, cantar é um dom natural, falar, ter uma boa oratória é um dom natural, mas, por exemplo, falar em outra língua da qual você nunca tem aprendido e você começa a falar de maneira perfeita, é um dom espiritual. Você colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado é um dom espiritual, tá? O carisma é aquilo que nos vem a partir da graça. É um dom, é um favor de Deus para a nossa vida. Seja o dom natural ou o dom espiritual, ambos são carismáticos. A busca pelo espiritual é o que vai gerar o movimento carismático. É a busca pelo sobrenatural, pelo dom de Deus, de maneira espiritual. E essa é a base do movimento carismático. É a busca pelo dom que vem da graça. Ou seja, é como se Deus ele já desse algo, porque dom vem de doar, ou seja, é dar algo de graça, e o movimento carismático ele vem para buscar esse dom, da manifestação desse dom, tá? E eu travei aqui algumas coisas que a gente trata aqui, a diferença extrema entre carisma e Pentecoste. Porque é o seguinte, é inconsistente, porque Paulo, quando ele fala de busca de dom, da busca da dádiva de Deus, ele fala sobre zelo, ele fala sobre benefício, ele fala sobre amor. Já perceberam isso? E o movimento carismático ele é justamente a busca por aquilo que a graça deveria te dar. É você querer incentivar ali Deus a te dar alguma coisa. É a base do movimento carismático, que é algo que deveria ser natural. É inconsistente no sentido que você não deveria buscar algo espiritual. Você não deveria buscar os dons. Você, no caso, de maneira ritualística, tá? Como você ter um culto para tentar repetir Atos 2, por exemplo. Você tem um culto específico. Não, vamos aqui fazer agora, vamos supor, as 40 semanas de Daniel, para que nós sejamos, não sei se é 40 dias de Daniel, o jejum aqui, que é para Deus abençoar. A bênção é uma dádiva, a bênção é uma coisa da graça. Se Deus ele já é bondoso, ele já é misericordioso, ele já abençoa a pessoa, você não precisa fazer cultos ou estar numa busca maluca para que isso aconteça. Paulo fala sobre zelo, sobre benefício,
em relação à busca do dom, em relação ao movimento carismático. E eles falam o seguinte: todos têm o dom de curar, todos têm o dom de falar em línguas, todos as interpretam, isso lá em 1 Coríntios 12, 30, 31, porque as pessoas estavam numa busca principalmente por esses dons de fazer maravilhas, o dom de línguas, né, que tem muitas igrejas pentecostais que dizem que você só é crente se você falar em línguas, se você só é batizado, tá? Por falar em línguas, tá? A Leilani está me perguntando como é que eu entendo aqui a questão da busca. A questão da busca, Leilani, é em relação justamente àquilo que Paulo fala, de você buscar o melhor dom para que você beneficie as pessoas, como eu expliquei ontem. Você buscar os melhores dons, isso que a gente vai ver aqui agora, para que a gente consiga beneficiar a igreja. Paulo vem dizer o seguinte, ó: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. A busca pelo dom, ela não deve ser desenfreada. A gente vê em determinadas igrejas, como eu disse agora, que diz que se você não fala em línguas, você não é crente. E faz com que você não... você tenha momentos como encontros com Deus, por exemplo, em que a pessoa ela vai te induzir a você falar em línguas. Né? Você tem que falar em línguas, porque falar em línguas faz parte do processo de crescimento cristão. Não faz parte. Não quer dizer que você vai. E Paulo deixa isso claro. Será que todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Ou todos interpretam? Não. Cada um tem um dom e vocês devem buscar pelo melhoramento desse dom. Em 1 Coríntios 14, 39, concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Não é que você não deve buscar pelo dom de falar em línguas, é por isso que eu falo que eu não sou sensacionista. Eu sou questionalista, eu questiono. Eu sou um pouco cético a determinadas manifestações. Não quer dizer que hoje em dia a gente não possa falar em línguas, não se trata disso. Agora, eu não acredito no dom de línguas que está nas igrejas pentecostais. Essa é a minha questão. Mas Paulo ele vem dizendo aqui, irmãos, aperfeiçoem esse dom. Aperfeiçoou com zelo. Zelo em grego quer dizer cuidar, ter afeição. O que é isso? O ter afeição aqui é, por exemplo, nós antes falávamos em línguas na igreja primitiva, mas hoje nós temos as revelações de Paulo e as revelações da igreja de maneira geral traduzidas para inúmeros idiomas. O que foi isso? É Deus agindo na igreja, hoje ainda, Deus agindo na igreja, aperfeiçoando o dom, a tradução, o evangelismo, ele sendo mais eficaz do que o que ele era antes. Porque quando você tem a Bíblia traduzida na língua do camarada, é tipo continuista, e nem todo continuista é pentecostal, quase isso aí. Hoje, quando você tem a Bíblia traduzida na língua do camarada lá da China, da Coreia do Sul, você tem a noção de que é o dom que Deus nos dá, através da graça, da pregação do Evangelho, de querer levar o amor de Cristo às pessoas de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, de uma maneira mais aperfeiçoada, mais zelosa. Você cuida um pouco mais da Bíblia em relação a isso, né? Eu já falei da questão ritualística, e o maior dom de todos é o amor. Se existe a questão do movimento carismático, e é uma coisa que os católicos acertam, o carismatismo católico ele é a busca pelo amor. O carismatismo católico é a ênfase que você deve amar a Deus e amar o seu próximo. Todo movimento carismático católico, você vai ver pregações voltadas ao amor fraterno, ao amor da igreja para o próximo, para as pessoas de maneira geral. Você vai ver, então, que o movimento carismático católico, ele está certo, porque ele acerta em não querer repetir Atos 2 e acerta quando ele diz que o maior dom é o amor. E Paulo deixa isso claro, que o maior dom de todos é o amor. Então, o movimento pentecostal, para ele ser carismático, para ele querer o dom maior da graça, e qual é o dom maior da graça? É Jesus Cristo nos amando e nós amando a Deus e as outras pessoas. Então, nós temos que levar, qual é o dom que nós vamos levar para as pessoas? Você tem que levar cura? Você tem que levar reteté? Você tem que levar falar? Não, você tem que levar para as pessoas o amor de Cristo.
Esse é o maior dom. É isso que se constitui a questão do movimento carismático. É a primeira coisa que eu falo que os católicos acertam, é querer buscar e levar o amor. Eu acredito que levar, quando Paulo fala de dom é carisma, e quando você fala de carisma, ele fala aperfeiçoar o quê? O carisma, o amor, aperfeiçoar, exercer com zelo o canto do amor. Então o amor é o maior dom. O amor deve ser a prioridade. Você não tem que ficar buscando de maneira exacerbada a falar em línguas. Tem igreja pentecostal que ela prega que você tem que falar em línguas, você é obrigado a falar em línguas. Se você não fala em línguas, você tem um problema, você não é espiritual. E na verdade você é extremamente espiritual quando você ama o seu próximo. Você é muito mais espiritual quando você ama o seu próximo do que quando você fala em línguas. Você é muito mais espiritual quando você ajuda o seu irmão, quando você dá um prato de comida, quando você ajuda um mendigo no meio da rua, do que quando você fala em línguas. E Paulo ele vai rebaixando o falar em línguas o tempo inteiro. Gente, procurem dons melhores. Procurem dons que tragam benefício para a igreja. Qual é o maior benefício que a igreja pode dar e pode retribuir? É o dom do amor. Sem o amor não somos nada. Paulo deixa claro que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor de nada adianta, nada seríamos. Se não fosse o amor de Deus ministrado através da cruz, nós não seríamos cristãos. Tá? Vamos deixar isso claro. O dom que nós temos que levar para as pessoas e buscar e aperfeiçoar e ter zelo é o dom do amor. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que amar o nosso próximo, até se ele for pentecostal. Deixa eu colocar aqui justamente isso tudo que eu falei aqui, na questão do dom, da busca pelo amor, do elogio aos católicos, na questão do carismatismo, né? E o movimento pentecostal ele prega um fervor extremo. Um fervor extremo, e esse fervor extremo é justamente a busca desenfreada pelos dons, talvez são menores do que o amor. Então, nessa totalidade da proposta do carisma, o carisma ele vem para a gente exercer e buscar o amor, tá? E aí a gente vem no último ponto da nossa aula de hoje, que é a questão do falso fogo, que é a questão do emocional em detrimento ao espiritual. O falso fogo, eu uso aqui o argumento de MacArthur, né? A gente vem com a definição aqui do emocionalismo. O emocionalismo no cristianismo nada mais é que o uso das emoções e sentimentos no ritualístico cultual, onde os cristãos confundem avivamento e fervorosidade e a busca pelos dons com estimulação emocional. É justamente os cultos onde a gente vê a questão da hipnose, a questão do uso do intuito do emocional, a música que te faz chorar, a música que desperta a serotonina em você, que você se arrepia quando ouve. O intuito é emocionar. As pessoas confundem avivamento com movimento, e isso gera uma emoção, uma comoção, um choro, uma lágrima, um grito, e isso talvez não seja a ação do Espírito Santo. Talvez isso não seja cristão de maneira prática. Talvez isso não seja sequer bíblico, porque essa busca emocional, essa coisa emocional que as igrejas pregam de maneira geral, talvez não seja algo que faça com que a gente se engrandeça em nada. A fervorosidade ela é interessante. Eu acho que todo cristão ele deve ser fervoroso. Ele deve ser um cristão que ele tem que ter fervor no seu coração. Ele tem que ter uma querência de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia. Ele deve ser fervoroso. Mas a fervorosidade e o emocionalismo são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você querer mais de Deus, você querer pregar mais, de você querer fazer mais, de você achar insuficiente a sua retribuição, porque realmente Deus nos salvou e nós não conseguimos fazer nada que seja à altura dessa salvação. Nós nunca vamos fazer nada que seja à altura da salvação.
Então você deve ser fervoroso. Mas quando essa fervorosidade ela passa a ser emocional, meu irmão, esqueça, não é bíblico, não é de Deus, você está indo por um caminho completamente equivocado. Intuito do emocionalismo é realizar no crente a falsa sensação de um contato com Deus. É isso que eu acabei de falar agora. Que às vezes você quer um contato com Deus, quer uma busca com Deus, mas que ela não está no choro, ela não está na lágrima. Você, por exemplo, Jesus ele fala que quando você faz por alguém, você na verdade faz por ele. Então você tem mais contato com Deus quando você ajuda o seu próximo do que quando você ora em línguas, por exemplo. Quando você fala em línguas, quando você faz uma mega pregação na igreja em que está todo mundo pulando e gritando. Você tem muito mais contato com Deus quando você ajuda o seu próximo, quando você exerce o amor, do que a ideia do emocionalismo, da fervorosidade ritualística de maneira errada, tá? A gente começa pelo reteté, que é uma cópia barata dos movimentos empregados em cultos e religiões de matrizes africanas. O reteté, eu expliquei ontem as questões da origem do reteté, e o reteté ele é uma cópia barata daquilo que as religiões de matrizes africanas elas exercem. E a gente vai usar agora o argumento do princípio regulador de culto, é uma coisa que eu também vou explicar na aula de amanhã, já é minha ligação com a aula de amanhã, de que as igrejas pentecostais, elas odeiam o princípio regulador de culto da confissão de Westminster, da confissão belga, da confissão batista, porque o princípio regulador de culto ela traz a ideia de que se não é de Deus, então não deve fazer parte do culto. Se o reteté ele não é de Deus, ele não parte do Criador, não tem por que termos no culto. E isso é o maior motivo pelo qual as igrejas pentecostais rejeitam a reforma, porque a confissão de Westminster ela deixa isso claro, que se não é de Deus, então nós não devemos fazer, porque provavelmente é pecado. Então vocês não devem praticar o reteté, porque é pecado, é blasfêmia, é você ridicularizar o Espírito Santo. O reteté é transformar o Espírito Santo em um palhaço, é caricaturar o Espírito Santo em um palhaço. É isso que é o reteté, não é nada mais do que isso. E as igrejas que pregam reteté, elas são igrejas que cumprem a profecia de Spurgeon. Spurgeon disse que chegaria um momento em que as igrejas seriam compostas de lobos entretendo, de palhaços entretendo bodes. O reteté nada mais é que palhaçada. É uma histeria coletiva que pode ser fruto de um transe hipnótico em que, na verdade, tudo é meramente emocional. Não há nada de Deus no reteté. Não existe base bíblica para o reteté. Não existe qualquer menção na Bíblia a um movimento estranho que é o reteté. A Bíblia traz o seguinte, que o culto ele deve ser racional, ele deve ser, o Espírito Santo ele é calmo, ele é ordeiro, ele é inteligente. Gente, imagina, isso é uma frase que eu sempre usei, que eu já falei isso na página algumas vezes. Imagina Deus sentado no trono, com toda a soberania, com toda a autoridade, com todo o poder, toda a honra, toda a glória, com toda a onipotência. Ele olha para a terra, vê um culto numa igreja de esquina pentecostal e fala, não, vou fazer todo mundo rodar ali agora. É ridículo. É simplesmente, imagina o El Shaddai, o Elohim, o Deus que faz, o Deus que tudo vê, o Deus que é o Alfa e o Ômega, levantando do seu trono e falando, olha João, José, você agora, Zezinho, lá da comunidade de Parnamirim, do Rio Grande do Norte, de uma aldeia que tem uma igreja pentecostal, que antes era um bar, eu vou fazer esse cara agora rodar e pular numa vigília pentecostal a noite inteira. Qual é o proveito que se tira disso? Nenhum, zero. E por isso que eu não creio no reteté. Eu não imagino que Deus se levanta do trono para empossar alguém e fazer alguém pular
rodar, rodopiar, fazer aviãozinho, mudar, alterar a voz e coisas do gênero. E agora a gente vai usar o argumento de MacArthur. MacArthur chama o reteté de falso avivamento, que é justamente a confusão de avivamento com movimento. Avivamento ela tem mais relação com a mudança social, com a mudança externa, do que com o movimento de pular, rodar, gritar, rodopiar, fazer um aviãozinho e por aí vai. Falsos dons, é o que eu expliquei ontem, que a gente tem aí, por exemplo, nego que revela CPF, nego que revela o teu nome, nego que revela se você, quando tinha 6 anos de idade, essa cicatriz que você tem aí foi de uma queda que você tomou. Quando Paulo chega em uma determinada cidade, em Atos 16, ele vê uma mulher sentada no meio da praça e ela ali revelava. Você chegava para ela, ela não sabia quem era você, e você dizia, e ela dizia para as pessoas: olha, você se chama João da Silva Costa e você agora você tem 23 anos, você é da cidade e tal. E ela ficava revelando esse tipo de coisa. Ela tinha o espírito de adivinhação, ela tinha o diabo dentro dela, porque Paulo chega na cidade, bota a mão na cabeça dela e o diabo sai daquela mulher e ela para de adivinhar. Quando você vê um camarada adivinhando o CPF, quando você vê o camarada dizendo que faz, que acontece, que não sei o quê, esse cara tá com o diabo. E a Bíblia dá um exemplo básico, experiência de Paulo, para mostrar pra gente que toda tentativa de adivinhação é o diabo. Uma coisa é Deus te revelar aquilo que eu levo, é que a revelação máxima ela é a Escritura. Eu levo em consideração o tempo inteiro só a Escritura, porque o solo Escritura nos dá um limite em que, se está na Bíblia, tá tudo bem, acabou. Não preciso mais de revelação. Eu não preciso saber que alguém sabe o meu CPF. Eu não preciso saber que o cara vai chegar no culto e vai falar qual é o meu nome completo. Tanto faz. Alguém pode passar a informação para ele antes e ele tá ali de migué pra gente. Então tudo isso, para mim, é uma falsa manifestação do dom. Por exemplo, profecia. O cara vai dizer: na sua vida vai acontecer tal coisa. É muito fácil eu chegar para vocês e falar assim: gente, essa pessoa que está na tua família, que ela tem uma doença gravíssima, e você ora por essa pessoa, você clama a Deus por essa pessoa, Deus está me mostrando aqui agora, estou profetizando sobre a sua vida, que em nome de Jesus, Deus está entrando em providência para curar essa pessoa da sua família. É muito fácil eu dizer isso, é fácil, é a coisa mais fácil do mundo. Quem não tem uma pessoa hoje na família que está com um problema de saúde, ou um problema financeiro? Então, é muito simples de eu ter esse tipo de profecia, esse tipo de revelação. A profecia no Novo Testamento, ela está muito mais relacionada à edificação da igreja, da base da igreja primitiva ali, do que uma revelação, sei lá, de chegar para o povo e falar assim: você é filho de tal pessoa, seu CPF é o CPF e tal. Ou seja, a revelação que a gente vê nas igrejas pentecostais e que a gente vê na Bíblia completamente diferente, é completamente oposta e adversa, portanto, falsa. Equivale-se para o dom de línguas que expliquei ontem. Quando o dom de língua, quando a pessoa está na igreja, ela pratica glossolalia, ou seja, é falso, porque o dom de língua ele é xenolalia, a Bíblia deixa isso muito claro. O falso Espírito Santo, que é justamente o emocionalismo, é a fervorosidade maluca, né? A zombaria ao Espírito Santo, é justamente você ter ali um movimento que possivelmente seria algo do Espírito Santo, mas que na verdade é emocional, ou seja, está zombando do Espírito Santo, transformando o Espírito Santo em um palhaço. Blasfêmia. A blasfêmia é você atribuir a alguém algo do qual não lhe pertence. Quando você diz que no reteté o camarada está ali fazendo algo pelo Espírito Santo, você está blasfemando. Porque se não é o Espírito Santo e você está atribuindo ao Espírito Santo aquela determinada obra, tecnicamente é blasfêmia. Então, quando você vê o camarada em reteté, nesse transe hipnótico maluco, vocês saibam, é reteté. Vocês estão ouvindo um choro ao fundo, é minha neném que acabou de acordar com meus gritos aqui, tá? É a questão da carnalidade, novamente o emocional. Então, esses são os argumentos do livro Fogo Estranho, de John MacArthur, que eu mandei no grupo hoje. Depois você dá uma lida no livro.
É um livro maravilhoso, um livro que traz toda essa questão do panorama do falso avivamento pentecostal, e junto com o livro de Paul Freston, que eu vou mandar depois, o livro de Paul Freston, que trata da historicidade pentecostal, que faz a união e que faz gerar esse curso maravilhoso que eu estou ministrando para vocês, tá? Gente, eu quero agradecer a vocês, tá? Chegamos à parte final, agora o bloco de perguntas e respostas. Everton, já pode parar a gravação, tá? Quero agradecer a vocês que me suportaram até agora com o meu negócio aqui falhando, com o computador falhando, tá? Desligando aqui. Então, quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer agora, a hora é essa, tá? Enquanto o Everton vai desligando a gravação, eu vou pegar minha cerveja ali, viu? Que a garganta aqui já